Agora vamos esclarecer todas as dúvidas. Presta atenção. Já pensou, já sonhou fazer uma lipoaspiração ou uma hidrolipo? Qual a diferença? Como será que pode? Será que quando está sobrepeso, só com aquelas banhinhas assim desejáveis, assim que você olha e fala assim, essa eu posso fazer uma hidrolipo? Porque ele, Dr. Fábio Del Chiaro, italiano, né? Nome bonito, vem explicar tudo pra gente. Doutor, bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com você, Nani. Todo nosso, né, Gi? Gente, prazer é todo nosso. Ela fala de estética, de beleza. Adorei. Você já fez alguma hidrolipo ou lipoaspiração? Não, hidro não. Hidro, só a lipo tradicional. Só a lipo tradicional. Bom, começa explicando então, doutor, a diferença entre a lipoaspiração, a tradicional, que a pessoa toma anestesia geral, não é isso? E a hidrolipoaspiração, que a pessoa faz acordada. Já estou sabendo, consciente. Você perguntou e já deu a resposta principal. Já dei a resposta, né? Exatamente. Essa é a diferença principal entre as duas técnicas. Na técnica convencional, habitua-se ao hospital, você é submetido a uma anestesia geral ou aquela anestesia que as grávidas recebem, a peridural, a RAC, no parto, e aí você faz o procedimento que foi programado previamente com o seu médico. Na hidrolipo, a anestesia é local. Então, você faz acordado, daí é um dos critérios para você ter segurança nessa técnica, o paciente não pode tomar nenhum tipo de medicação ou nenhum tipo de sedativo. E através de áreas, você predetermina isso na consulta pré-operatória, que regiões que você vai conseguir fazer naquela sessão. É introduzido, então, o anestésico e feita a aspiração imediata. A cânula. A cânula. Esse procedimento... Não teve caso de pessoa desmaiar, não, doutor? Não, é difícil. A pessoa fica olhando? Não vai ficar olhando também, né, gente? Pode, tem gente que eu já vi que olha. Sério? Não, tira mais um pouquinho aqui, doutor, por favor. Mas é porque na hora dá pra ver, doutor, porque você fica inchada, né? Não dá pra ver. Não é tão, assim, participativo. Apesar de estar acordada... Você vai olhando, querendo participação. A gente coloca, a pessoa fica vendada, ela fica tranquila, pra gente poder fazer aquilo que já foi combinado previamente. Esse é o correto. E essa, para quem é indicado a lipoaspiração e a hidrolipo? Na verdade, a hidrolipo ela é uma técnica totalmente democrática. Então, por que eu falo isso? Ela pode ser aplicada tanto para aquela paciente que quer fazer apenas um contorno ou quer fazer um detalhamento do físico que ela não consegue perder de jeito nenhum na academia, assim como ela também é uma porta de entrada para a autoestima das pessoas que estão fora do peso e que tem muita dificuldade em ter uma mudança de hábito alimentar, uma mudança de atividade física. Quer dizer, a pessoa não tem aquele estímulo, ela não consegue dar o start. Doutor, mas o hidrolipo funciona muito bem para isso. Dá aquele plus, né? Ele dá tipo aquela assim, empurrada para a roda girar e isso doutor, virar um hábito saudável. Só uma dúvida, a hidrolipo, ela consegue dar o resultado que você sonha ou ela é um pouco menos, assim, digamos? Não, hoje em dia isso é uma pergunta muito importante, que há um conceito que hidrolipo é uma técnica tiraria X% para pequena quantidade, né? Na verdade, essa técnica vem sendo aprimorada já há alguns anos. Aqui no Brasil, nós já trabalhamos com ela há aproximadamente 15 anos. O Dr. Hércules Padaneto foi um dos pioneiros dessa técnica, ele trouxe essa técnica dos Estados Unidos. Até então, era uma técnica que você tirava realmente quantidades pequenas. Então, até pegando o gancho da pauta que teve aqui, da exigência da mulher brasileira, a mulher brasileira ela quer um contorno corporal perfeito, ela quer estar bem para sair. Então, a hidrolipo também foi sendo aprimorada durante esses anos. Sou das antigas, sabe? E hoje a gente consegue ter um resultado equivalente a uma lipo tradicional. Claro que não em uma única sessão, aí tem que ser feita uma programação, por sessão. Por área. Tô vendo ali os tanquinhos, gente. 1, 2... Na verdade... Faz o gominho são fotos também? Minhas que eu emprestei. Você tem a chance de fazer a lipoaspiração HD, que a gente fala. Que é os gomos. São esses gominhos que, na verdade... Mas pessoas que já treinam também, né? Sim, você tem que ter o conceito de que, na verdade, não tem um milagre. Sim, né? pessoas que treinam. Então, quando você treina, você consegue definir melhor ainda aquela musculatura, você consegue fazer um contraste ainda mais acentuado.
e o resultado acaba sendo muito natural e muito perto daquilo que a pessoa idealiza. Mas né, o como HD é corpo. só para lipo tradicional? Não, a gente faz HD, inclusive na hidrolipoaspiração Na hidrolipo? também. Menino, na hidro também moderno. faz? Também. Opa, Brasil! Gostei! A hidrolipo hoje ela sabia. é um cartel muito grande para o médico que tenha o domínio dessa técnica, porque você faz várias coisas. Você pode fazer a retirada de gordura, que seria a E lipoaspiração. como que é feita? Injeta um líquido, dilata, depois tira? Você faz o desenho, normalmente descobri se a não gente mudou também, faz por regiões, né? Eu vou te dar um exemplo. A gente faz, por exemplo, um abdômen total em uma sessão, é possível fazer. Então, você pega ali da linha intramamária até a região pubiana, toda aquela região abdominal, você faz alguns orifícios pelos quais você vai introduzir uma cânula e injetar o anestésico. Isso leva aproximadamente 40 minutos. Essa hidrolipo. Essa anestesia para fazer a hidrolipo. Tá. Depois que você anestesiou essa região, aí você vai pegar uma cânula e vai fazer a aspiração da gordura. Tá, a gente fala muito de abdômen, mas tem umas gordurinhas que incomodam, às vezes não incomoda o abdômen, incomoda aquela gordurinha do ladinho aqui, sabe? Que fica perto do seio, do braço. Nossa, no sutiã. Então, é a do gordurinha do sutiã, nas sutiã. costas, sutiã é aqui, péssima, hein? aquele pneuzinho aqui, né? As alças do amor aqui do ladinho, enfim. Alças do amor, É, nega? gente, já ouvi falar de tudo. Enfim, pode fazer então hidrolipo em todas as regiões? Pode, você pode, toda área que tiver alguma gordura que esteja desconfortável, você tem a possibilidade de fazer a hidrolipo, assim como uma lipo tradicional. Quer dizer, as mesmas áreas que você consegue lipar na lipo tradicional, você faz com a lipo, com a hidrolipo. Ô, doutor, Fala, né? só uma curiosidade. Diga. Você disse, por exemplo, faz 4 furinhos. Ela faz mais furinhos que a lipo tradicional ou não? Não, normalmente nós usamos as mesmas marcações, né? O que realmente muda é o tipo de anestesia. Uma você vai estar dormindo, que é a lipo tradicional, convencional. E claro, quando você vai para o hospital, você acaba fazendo tudo de uma vez só. Você faz as costas, faz a barriga, que seria a lipo tradicional, que normalmente a gente conhece. Tá. Na hidrolipo, como é com anestesia local, você tem uma limitação de dose que você pode usar. Por isso, de dividir em sessões. Então eu já ia perguntar agora, dá pra fazer tipo o corpo inteiro e falar? Sim, é possível Dá o pra corpo fazer. todo, porém não em um único várias ato. Não, uma vez só não. sessões. Fazer várias sessões. Várias sessões. Tá. Normalmente nós indicamos sessões semanais, com intervalo de uma semana. Então você faz uma região, vai para casa, uma semana depois você retorna, faz uma outra Mas região. e não fica dolorido assim? Dá pra vida normal? Não. Fica sensível, claro, mas não é um trauma tão grande como se você fizesse tudo de uma vez. Entendi. E essa talvez seja um grande diferencial também da Mas usa hidrolipo. cinta, tudo igual, como que é? Gente, assim tá o pior, né? O pós-operatório é igual, você provoca um trauma na região, você vai tirar a gordura, então você está traumatizando aquela região, não tem jeito. Isso vai provocar um inchaço, Sim. então te obriga a fazer drenagem linfática, né? Obriga o uso da cinta, normalmente nós orientamos 3 meses de cinta, Sim, mais as drenagens, até você poder diminuir aquele processo inflamatório. E aí você vai enxergar o resultado final aproximadamente após uns 6 a 8 meses. Ai, que bom que Hidrolipo ele dá para fazer fala, lipoescultura? Sim, excelente pergunta. A gente pode pegar aquela gordura que é retirada e hoje fazer Pode moldar o bumbum, fazer o tudo? bumbum, pode Que fazer tira da barriga e coloca no bumbum. pode fazer um aumento de tudo, mama, todo pode ano. fazer aumento de coxa. A gente tem feito bastante aplicação da gordura. Harmonização facial também é uma outra aplicação da gordura. Então, como eu falei, a hidrolipo ela é um coringa, é um canal de abertura para vários tratamentos que você pode associar. Agora aquela pergunta que não quer calar, doutor. É o mesmo preço? Tanto a lipo, o preço ainda não, calma, não vou assustar o doctor, não. Tanto a hidrolipo quanto a lipo, pode voltar a gordura na região que você lipou ou fez a hidrolipo ou não? Sim, essa é uma pergunta que geralmente as pessoas falam, vou fazer uma lipo, então não vou nunca mais engordar. Isso é mentira. Isso é mentira. É, É abdominoplastia, né? Que você estica e não volta mais. Também volta. Também volta? Tudo volta, gente. Tudo volta, nega. Se não Não fechar pode a parar, boca... tem que ficar em movimento o tempo Não. inteiro. Quando você faz a lipo, claro que você diminui a quantidade de células de gordura daquela região lipada. Tá. Então, te dou um exemplo. Você fez uma lipo de abdômen, Tá. mas não lipou os braços nem as coxas. Tá. E depois dessa sessão de hidrolipo ou de lipo, você vem a engordar 20 quilos. Então, você vai engordar principalmente em coxas e braços, que foram áreas que não foram lipadas, mas também aquela área que foi lipada vai voltar a aumentar de tamanho, de volume. Então, não tem milagre. A gente fala que a hidrolipo ela não é
um tratamento simples, um tratamento que você vai fazer toda hora, em qualquer momento que você achar que você está fora de forma. Tá, então pode fazer o ano inteiro? Não, não pode não, fazer. Não pode fazer, tem que ela fazer tem que ser utilizada. Tá vendo, Marcinha? Marcinha tá ali querendo saber, ó. Figurinha você tá ali maravilhosa, ela já é bem magrinha, ela tem umas gordurinhas locais. Para ela é excelente, então, né? Sem dúvida. Para pequenas regiões, né? E como que é o procedimento? Qual o anti-operatório de uma para outra? Os pré-operatórios, eles são exatamente os mesmos, né? Então, você tem até um critério um pouco mais... Todo mundo fica mais tranquilo com a hidro, né? Que todo mundo fala, mais tranquilo. Mas você tem que ter uma seleção importante, por quê? Porque é anestesia local, então você tem que também preparar o paciente. É um procedimento cirúrgico, não é um procedimento... Então faz todos os exames. Sim, nós fazemos uma consulta, avaliação pré-operatória. Existem algumas comorbidades, algumas doenças que contraindicam a realização da hidrolipo. Pessoas que têm, por exemplo, convulsão, epilepsia, fazem uso de anticonvulsivantes, que são medicações que você não poderia suspender. Então, seria uma das contraindicações, né, de não fazer a hidrolipo. Pacientes que tomam anticoagulantes por conta de já terem tido algum evento de trombose também seriam outros não candidatos. Envelhecer com dignidade. Já! Seguinte, doutor, quando que eu posso voltar a malhar depois que eu fiz a hidrolipo? A hidrolipo, por você fazer uma região de cada vez, te permite um retorno mais breve, tanto para o seu trabalho como para a academia. Qual seria esse retorno? Então, eu acredito que em média, de 10 a 14 dias, você já volta para uma atividade física moderada. Moderada, tipo caminhadinha. Sim, eu não faço restrições, eu não falo, você não pode malhar por 2 meses, não. Eu digo, você volta assim que você estiver confortável. Então, em média, dá 10, 14 dias, a pessoa já se sente mais confortável, começa a fazer um exercício leve, sentiu dor, suspende e vai voltando aos poucos. Vai sentindo seu corpo. Exato. Agora, uma coisa que eu sempre fiquei observando e o medo de fazer tanto o hidrolipo quanto a lipoaspiração é a fibrose, que a gente vê aquela barriga e fala, nossa, a barriga fez lipo, você vê aqueles buraquinhos, a fibrose boa. Por que dá a fibrose e como não dá a fibrose? A fibrose, ela depende muito mais do teu organismo do que da técnica que você está utilizando para fazer a lipoaspiração. Claro que tem algumas dicas, né? que eu vou falar que ajudam a diminuir a incidência. Você tem que entender que a fibrose é um nome técnico que a gente dá para uma cicatrização que está acontecendo num local que você tirou a gordura. Tá. Então, aquilo que você vê, você cortou a mão, fez uma cicatriz na mão. Tem pacientes que você nem vai ver aquela cicatriz, tem uma cicatrização excelente. Outros vão ter queloide, vão ficar com uma cicatriz feia, escura. Então depende do organismo de cada um. Exato. Então, quando você faz uma lipoaspiração, você provoca um trauma ali na região e aquela região, a pele, ela vai grudar, ela vai cicatrizar por dentro. Então, durante essa cicatrização, podem haver áreas um pouco mais enduradas, e aí é o nome de fibrose. Sim. E aí vai depender, claro, de organismo para organismo e também de um pós bem feito, como a Nani falou. Quer dizer, o uso da cinta, quando a gente fala 3 meses, não é por acaso, ela realmente é importante. Uma drenagem mal feita, ela pode comprometer completamente o resultado. Olha. Então, as pessoas às vezes têm uma ideia assim, eu vou caprichar, vou fazer todo dia uma drenagem linfática, é um conceito errado. Você tem que dar drenagens tem que fazer assim, semanalmente falando? No início você faz... A Nani já receitou. Ela já fez todas. Eu fiz 6 meses atrás. Você fez 6 meses? Olha aí! Normalmente eu indico de 1 a 2 vezes por semana, sempre com um intervalo de 2 a 3 dias entre elas. Para o corpo também descansar, para ele assimilar aquele tratamento que está sendo feito. E durante o tratamento tem umas contraindicações assim de usar, por exemplo, não pode usar calça apertada, alguma coisa que marca, enfim, cinto, para poder não atrapalhar o resultado aí da hidrolipo e da lipoaspiração também, né? Sim, todas as roupas que causam uma compressão local, elas aumentam o processo inflamatório daquela área. Entendi. É muito frequente, às vezes, as pacientes usarem aquele colete pós-operatório de barbatana. Elas acham que ficam mais bonitas. Só que aquilo causa uma fibrose muito importante naquelas regiões de pressão maior. A fibrose depois tem como, uma vez de resolver, depois com algumas aplicações? Tem. A fibrose sempre dá para você melhorar. São raros os casos em que realmente a reversão é muito ruim. Temos excelentes profissionais que têm técnicas já mais desenvolvidas para pós-operatório de lipoaspiração
E seguindo as orientações, dificilmente você vai ter uma dificuldade em reverter o resultado. Sofrência. Mas tem que se dedicar. Né? Agora, uma coisa, a lipoaspiração a gente sabe que o pós-operatório é doloridinho, né? A gente acaba sentindo. A hidrolipo é a mesma coisa ou é menor? Por ser fracionado, ele é um pouco menor. Então, você está lipando uma área de cada vez, você tem uma semana para o seu corpo dar uma respirada. Não vou falar para você que não tem sensibilidade nenhuma. Claro, está machucada a região. Isso também varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sentem muita dor, outras menos. Mas a grande maioria consegue, 1 ou 2 dias depois, retornar às atividades físicas, desde que não exija um comprometimento físico, né? Não tenha um esforço físico muito intenso, mas consegue retornar às atividades. A hidro deve ser mais tranquila, porque a lipo é a sensação de morte no segundo dia. O trauma é maior. Toda a sinceridade, Dani Venâncio. Vou dizer que quando minha filhinha nasceu... Segundo dia, terceiro péssimo. Quando minha filha nasceu, um tempo depois, né, eu falei, quero fazer, mas assim, não podia pegar ela no colo. Eu falei, não vou fazer, porque né, como que eu não vou pegar minha filha no colo? Enfim, tem atividade, né, o doutor já falou que é 10 a 15 dias, mas, por exemplo, pegar o filho, fazer pequenos esforços, tá liberado no caso da hidrolipo ou também não? Sim, é muito parecido com a lipo convencional. Desde que você tenha um conforto, você está liberado. Não tem grandes restrições. Sim. É diferente de uma abdominoplastia ou de uma cirurgia que você corta, em que aí você exige sim, uma recuperação mais restrita. Outra pergunta, fala, Dani. Está finalizando o programa, gente. Está faltando um minutinho. Está faltando um minuto, meu Deus? Você me avisa, senhor? Das redes sociais. E só para saber, assim, equivalente a preço no total. Por exemplo, se fizer uma hidrolipo corpo geral, chega mais ou menos ao mesmo preço de uma lipoescultura ou é um pouco melhor ainda? Preço é uma coisa que cada profissional Não, equivalente tem o assim, seu. as duas, só para saber. Depende do profissional que você está buscando. Eu acho que isso é um gancho importante para dizer que, infelizmente, a hidrolipo tem sido realizada por profissionais não médicos até. Isso é um alerta que eu gostaria de deixar para as pacientes, para as futuras pacientes que estão nos assistindo. Busquem um profissional sério, que seja médico, que seja cirurgião plástico, que seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu acho que aí começa a ser o grande diferencial. E depois o preço vai acabar sendo uma consequência. Tem preços variados. É investimento. É investimento, né? Mas assim, o principal é a segurança que você tem que prezar por você e pelo paciente. Obrigada, Como nós encontramos você nas redes sociais, doutor? O @Centro Brasileiro Hidrolipo. Eu acho que é o canal mais fácil em que temos todas as informações. Centro Brasileiro Hidrolipo? Isso, @Centro Brasileiro Hidrolipo. Lá tem vários vídeos, várias dúvidas que vocês podem esclarecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Obrigado. Vamos embora, Nani Venâncio. Gente, do Brasil. Beijo pra vocês, até amanhã. Tchau, gente. Ó, 3 vezes pra vocês, 6 desejos pra gente. Tchau.